Cheguei, CDD02! E aí, como é que vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo feliz para mais um dia de conteúdos para vocês, né? E aí hoje nós iremos falar sobre um tema que a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada público, né? Sobre o idoso, algumas características da criança, do adolescente. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses públicos, tá bom? Então deixa eu diminuir aqui meu rosto um pouquinho para vocês poderem visualizar melhor o slide, tá? Deixa eu colocar aqui. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 5 do livro de vocês de atividades físicas e recreativas, página 27 a 30. Hoje nós iremos falar sobre definindo e conhecendo o público-alvo, tá bom? Então, se você ainda não fez aquela leitura, você pausa esse vídeo agora, faz a leitura do material. Eu já estou com o material aqui em mãos, faça a mesma coisa. Tenha com o seu materialzinho aí nas mãos para ir acompanhando de acordo com o seu livro, tá bom? O livro é de extrema importância vocês estarem lendo, estarem acompanhando esse vídeo com o livro de vocês, ok? Então vamos lá? Deixa eu aqui fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo passado, que a gente falou sobre planejamento de atividades, né? A gente viu o quanto é importante a gente se planejar quando a gente vai realizar alguma ação, seja com criança, seja com adulto, seja com idoso, né? O que é que deve ser feito, quais são as cartas que a gente precisa ter aqui na manga, né? Caso alguma coisa dê errado, a gente aprendeu muitas e muitas coisas legais aí. E eu falei pra vocês o quanto é importante o planejamento, não só quando a gente vai fazer uma atividade, mas um planejamento de toda a nossa vida, né? De tudo que a gente faz, financeiramente e etc, não é isso? Então hoje nós iremos aprender e conhecer um pouco mais sobre o público, né? Para entender como é que esses indivíduos agem, o que é mais atrativo para uma criança, o que é mais atrativo para um idoso. Isso é muito importante, porque quando a gente vai trabalhar com esses públicos, a gente já sabe, a gente já estamos ali entrando, já sabendo como é que vai ser ali o terreno que a gente tá pisando, não é isso? Então a gente vai aprender bastante coisa. E eu queria saber de vocês, né? O que é que vocês, qual é o público que vocês têm mais afinidade? Comenta lá no grupo. Ah, professor, eu sempre trabalhei com idosos. Ah, professor, eu gosto mais de trabalhar com crianças. Qual é o grupo, o público que você mais se identifica? Se é com criança, se é com adulto, se é com idoso? O que é que você mais... Então, para você saber, até mesmo quem ainda não trabalhou, né, quem ainda nunca trabalhou como cuidador, saber qual é o que mais lhe atrai, se é o público infantil, se é o idoso ou até mesmo o adulto, isso é bem interessante a gente já ter frisado aí. Tem pessoas que têm mais afinidade, até mesmo gosta mais, né, de trabalhar com idosos. Já tem pessoas que já é com crianças, né? Então é muito bom a gente já deixar bem frisado, porque quando a gente gosta, quando a gente trabalha com o que gosta, seja com público, seja com qualquer outro serviço, a gente trabalha com mais amor, com mais vontade, né? Então às vezes a pessoa não gosta de trabalhar com idosos, trabalha por causa da necessidade, do dinheiro e etc. Mas gosta mesmo de trabalhar com criança. Então é bom a gente já saber o rumo que a gente quer tomar, porque isso vai influenciar bastante na sua carreira aí, tá bom? E aí eu trago algumas informações aqui que diz o seguinte: nós iremos conhecer, né? A gente iremos conhecer os públicos-alvos, que são as crianças, os adolescentes, né? E os idosos. A gente vai falar sobre cada um deles. E aí não tem como a gente falar sobre esse público sem conhecer um pouco mais sobre a primeira infância, sobre a adolescência, né? O que realmente, as características de cada marco desse, de cada momento desse. Então, a primeira infância, ela é do nascimento até os 6 anos de idade. Gente, a gente costuma dizer que a primeira infância, ela é o momento mais importante da educação de uma criança. De 0 a 1 ano, a criança está com todos os seus neurônios ativos, né? Trabalhando para se amadurecer, para conhecer, para desenvolver, para aprender.
Então, o quanto mais jovem essa criança foi estimulada, foi educada, foi ensinada, mais resultados benéficos essa criança vai ter. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas crianças são deixadas um pouco para trás, porque não entendem, não precisa ensinar, não precisa explicar, deixa fazer o que quer, porque é pequeno, é novo. E aí a gente precisa entender que é justamente nesse momento, nessa faixa etária, que a gente precisa ter um olhar diferenciado. A primeira infância, ela é como se fosse o alicerce da construção do ser humano. Então, quando ele cresce, né, se o alicerce dele não foi bom, ele vai ter uma balançada e talvez até se desmorone, né? Então, mas se ele for um alicerce forte e rígido, ele só vai crescer cada vez mais. Então, aí tem dizendo, é uma janela que tem em que experiências descobertas, né, o afeto são levados para o resto da vida. Então, a gente sabe que tudo o que acontece na primeira infância, a criança vai levar pro resto da vida dela. Então, a conta é simples. A primeira infância com cuidados de amor, estímulo e interação pavimenta o caminho para aproveito de todo o seu potencial. Nasce com um adulto mais saudável e equilibrado. E floresce uma sociedade com os mesmos valores. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na educação dessas crianças na primeira infância, porque a gente vai plantar para depois colher. Né? Muitas vezes as famílias, fulaninha até foi sorte com o filho dela, não sei o quê. Gente, não é sorte, né? É questão justamente de educação. A família, ninguém viu, mas a família trabalhou muito, suou muito para que aquela criança ela tivesse uma boa educação, tivesse respeito, limite, afeto, tudo que vocês puderem imaginar para resultar no ser humano que ele é adulto, né? E aí nós temos a primeira infância, tem alguns detalhes que eu vou falar pra vocês, algumas características bem legais, que diz o seguinte: não dão tanta importância aos grupos, eles são mais individualistas. Então, criança até 6 anos, tudo é meu, né? Meu pai, minha mãe, é meu brinquedo. A parte o individualismo, ele gosta muito de ser tudo dele, não de compartilhar, mas isso é coisa da idade, não é personalidade ruim, puxou o pai, puxou a mãe, não é. Fase do egocentrismo, como eu falei, tudo é meu, gostam de fazer novas invenções, trabalhar muito com a imaginação, gostam muito de gastar energia. E aí, qual é a característica ideal para um cuidador trabalhar com a primeira infância? Características maternais, né? Maternais. A cuidadora, ela tem que ter muita paciência, muito carinho, muito afeto, para que essa criança ela venha ter um bom resultado. O cuidador ele precisa ser bastante paciente e carismático, porque justamente a criança, se a mãe está lhe contratando, é porque a mãe precisa trabalhar e se ausenta. Não é que você vai tomar o papel de uma mãe, de forma alguma, porque ninguém substitui ninguém. Mas a gente precisa ter algumas características maternais sim, né? Para ter uma boa vivência. Atividades mais adequadas para esses tipos de criança, né? Para essa primeira infância, muita movimentação, brincadeira de pular, de correr, de saltar, dança, tudo isso movimenta muito o corpo. Cantigas é muito fofinho, né? Porque quando eles vão para as escolas, primeiro que eles começam a aprender as cantigas de roda. Porque gostam muito de cantiga, por isso que esses desenhos que tem música prendem bastante a atenção deles. Brincadeiras e muita estimulação. Então você precisa ter o quê? Energia. Porque para você cuidar de uma criança, achando que você só vai dar a alimentação e o banho, não é assim que a banda toca, né? Vocês precisam estar ali para dar todo o suporte a essa criança, brincar, estimular, ter energia tanto para você como para eles, tá? A segunda infância, né? A segunda infância começa dos 7 até os 12 anos. Eles já gostam de brincar em grupos, né? Mas eles gostam de dividir pelo sexo. Menina gosta de brincar com menina, menino gosta de brincar com menino. Isso é o que vem dizendo na nossa literatura, né? A gente sabe que pode sim menino brincar com menina brincar com menino, mas eles têm preferência de se isolar em grupinhos. Então a gente vê bastante isso, né? As meninas, quando estão na escola, gostam mais de brincar com as meninas porque é o mesmo gosto de brincadeira, vai na mesma vibe, e os meninos já gostam de outro tipo de brincadeira, é carrinho, é corrida, é outro tipo de... é outra linha, né? De raciocínio.
E aí é onde é desenvolvido também os valores éticos, né? Morais e éticos, onde a criança ela vai desenvolver o respeito, ela vai saber o que é honestidade, o que está certo e o que está errado, bem frisado, né? E aí a infância, ela precisa ter quais são as atividades, né, que a gente estimula, que as crianças dessa segunda infância vai gostar, vai ser atrativa para elas. Então, carrinho de mão, jogos, mímicas, raciocínio lógico é muito bom para essa faixa etária, criatividade e imaginação. Então, eles gostam muito de desenhar, pintar, colorir, jogos que quebram a cabeça, brincadeiras em grupo, gincanas, tudo isso é bem interessante para essa faixa etária de idade, certo? Para os adolescentes aí entre 12 a 18 anos, né? Começam a ter identificação pelo sexo oposto, é quando começa a florir muitos hormônios e fica aquela coisa toda, e a menina já gosta do menino, o menino já gosta da menina, e aí lá se vem tudo, né? É uma idade altamente influenciável, né? Essa idade aí é a idade que os pais têm que ter uma boa ligação com os adolescentes, com os filhos, para quando chegar nessa idade aí, os filhos saberem escutar, saberem obedecer, né? Saberem agir do modo mais correto possível, né? Quando tudo isso que o adolescente ele vai vivenciar nesse momento é reflexo da primeira infância. Então, se ele teve uma primeira infância excelente e maravilhosa, a adolescência vai tirar de letra. Agora, se teve a primeira infância, onde pai vivia num lar, onde tem agressão, onde tem grito, onde não tem respeito, onde não tem valor nenhum, a gente já sabe com o adolescente como é que ele vai ser, certo? Então, por isso que a gente tem que sempre ressaltar essa questão da primeira infância, que é de extrema importância para a vida dessas, tanto adolescente como de criança. Aí nós temos os adultos, que começam de 18 até os 59 anos, e eles gostam de atividades em grupos, gostam de atividades sozinhos, eles gostam de se divertir. Aí o adulto entra um probleminha, porque o adulto ele já gosta de muita coisa, só o que falta é o tempo, né? O tempo que consome muito. Mas caso você que for cuidador de um adulto que tenha alguma patologia, né? Alguma coisa do tipo, vocês podem praticar algumas atividades de lazer, jogar bola, jogar cartas, tabuleiros, né? Jogos de tabuleiros, entre outros jogos aí que é bem atrativo para os adultos. Terceira idade, inicia por volta dos 60 anos, né? Gostam de atividades de integração social. Já o idoso é aquele público que topa tudo, né? Eles gostam de tudo e em grupo aí é que o negócio vai pra frente. Parece que aí é que eles gostam mesmo de trabalhar em grupo. Aí dança, jogos, piscina, passeio, tudo isso é muito bom para os idosos. Passeio ao ar livre, passeio no shopping, no cinema, tudo isso aí é muito bom para a gente começar a praticar com os idosos, né? Levar para grupos, onde tem grupos sociais que eles lá irão se socializar, fazer novas amizades, novos laços. Então tudo isso aí traz momentos de lazer, momentos de felicidade para esses indivíduos, né? E como vocês sabem, eu falei lá no iníciozinho do nosso conteúdo, né, lá no início do material, que todo ser humano necessita de um momento de lazer, de recreação e de entretenimento, não é isso? E aí a nossa marcha para o nosso próximo conteúdo. Gente, próxima semana, próxima quinta-feira, eu estarei de férias, tá? Eu entrarei de férias, eu vou tirar uma semana de férias. Então, eu entro dia 10 e volto dia 18. E aí vocês terão uma semana aí sem a minha pessoa. Mas não se preocupe que uma professora irá me substituir. Então recebam essa professora com muito carinho, com muito amor, tá bom? E aí nós temos aqui a marca do próximo conteúdo que nós iremos falar sobre oficinas recreativas para crianças e adolescentes. Então, a próxima professora já irá falar sobre oficinas recreativas para crianças e adolescentes, tá bom? Aqui eu deixo a nossa frase de hoje, que diz o seguinte: o ciclo da vida é tentar, cair, levantar, recomeçar e nunca desistir. Todos os dias de manhã vocês coloquem isso no pensamento de vocês,
que todo dia vocês precisam tentar, todos os dias pode ser que vocês caiam, mas vocês precisam levantar e vocês precisam recomeçar, porque o importante é nunca, nunca desistir. Né? A gente sabe que quando a gente consegue realizar aquilo que a gente tanto almeja, a sensação não é impagável, né? É uma coisa assim, é indescritível. Então, nunca desistam. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, podem me procurar lá no grupo do WhatsApp. Interagir com vocês. Professora, fiquei com dúvida nisso. Professora, fala um pouco mais sobre aquilo. Pode interagir, pode me chamar no grupo que eu tô aqui pra servir e ajudar vocês, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, como vocês já sabem de cor, me procurem. Tchau, tchau, tchau. Uma ótima restinho de semana. Mais final de semana maravilhoso pra vocês, na graça de Deus. Tchau!